Salve, salve, torcedor tricolor, torcedora do São Paulo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Avante, meu tricolor. Como é que vocês estão, rapaziada? Muito calor por aí? Aqui em São Paulo tá beirando ali os 59, 60 graus na sombra, tá bem tranquilinho, né? Tá pouco quente. Esses dias de verão, esses dias de janeiro ensolarados de 2025... E dias de 2025 em que o São Paulo tá jogando praticamente todo dia, né? Vocês estão vendo aí que o São Paulo joga Copinha, é nos Estados Unidos, é estreia no Paulistão, já tem jogo de novo no Paulistão, já tem clássico chegando. Ou seja, se você torcedora, estava ali com saudade do São Paulo, já deu pra matar e muito, né? O São Paulo aí já fez 3 jogos, o time profissional, né? Nós estamos hoje, esse vídeo está sendo gravado dia 21 de janeiro, terça-feira à tarde. O São Paulo já jogou com o Cruzeiro, Flamengo, ambos nos Estados Unidos, empate 1-1 com o Cruzeiro e 0-0 com o Flamengo. Estreou mais um empate, o São Paulo ainda não venceu, né? 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto, e aí, né, aí foi aquele catadão, aquele mistão, ninguém nunca tinha jogado junto ali, claro, tirando os jogadores de defesa ali que voltaram, 9 jogadores voltaram, sendo só os defensores mais experientes, o resto tudo molecada, né, tirando o Santi Longo também, que fez um bom jogo, mas enfim... O São Paulo tá numa maratona incrível, impressionante e já tem jogo, meus amigos. Hoje é terça-feira, como eu estou falando, estou gravando esse vídeo. O São Paulo está de folga nesta terça-feira. Sim, o pessoal que estava nos Estados Unidos já voltou, né? Dos Estados Unidos, chegou na madrugada desta terça-feira aqui em São Paulo. O pessoal que estava em Ribeirão Preto também já voltou para o CT da Barra Funda, também chegou na madrugada. E o time, obviamente, ganhou folga, né? Nesta terça-feira. Enfim... Dada essa introdução, este preâmbulo do que vamos falar, é sobre isso que a gente vai analisar aqui neste vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Márcio Monteiro, repórter e editor aqui do Avante Meu Tricolor. Antes da gente começar a falar sobre essa maratona, essa sequência de jogos absurda que o São Paulo vai ter, aquele pedidinho rápido e básico para vocês. Vocês já sabem, né? Deixar o like aqui, isso é muito, muito, muito importante pra gente. Não custa nada, é só apertar o joinha aí, deixar o like pro YouTube entender que este vídeo está sendo recomendado, está sendo gostado pelo público e recomendar cada vez mais. Então deixa o like aí se possível, tá certo? Se você é novo aqui no Avante Meu Tricolor, tá chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Ative o sininho para receber sempre as notificações. Você sabe que aqui tem vídeo todo dia, toda hora a gente está trazendo informações, notícias, bastidores do São Paulo, vídeos exclusivos, enfim. Tem sempre novidade aqui para vocês, né? Se inscreva aqui no nosso canal, então. Se você puder também, faz o Pix está aqui na tela para ajudar. Você sabe que aqui a gente faz um jornalismo independente, segmentado, sem apoio de grandes empresas, aportes, então a gente precisa de vocês, estamos contando com a sua colaboração, né? Vire membro do nosso canal, aqui no YouTube tem um botãozinho aqui para virar membro, R$ 7,99 por mês. O que você compra com isso? Não compra uma cerveja, não compra um arroz, não compra nada praticamente. Mas você ajuda o Avante Meu Tricolor e ganha benefícios, recompensas. Você pode entrar no nosso grupo exclusivo. O grupo tem o canal do WhatsApp que você pode entrar lá, né? Mas tem o grupo exclusivo, que é só para membros mesmo, quem ajuda, quem colabora aqui com o Avante Meu Tricolor. E lá naquele grupo tem muita resenha, muita discussão. Tem lá jornalistas, influenciadores, torcedores do São Paulo. A gente bate sempre um papo, informações exclusivas. Tem muita coisa que a gente fala lá antes que não pode falar até, né, no ar. Aí alguns bastidores que só os Avante Lovers lá ficam sabendo. Então são muitos benefícios, tá certo? Dados os recadinhos já, deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, fazer o Pix, tudo isso, você já sabe, tá bom? Vamos lá, vamos falar deste tricolor que não vai ter tempo, minha gente, não vai ter tempo de treinar. Como eu disse, vamos lá, recapitulando, né? São Paulo, segunda-feira, 2 grupos, né? Vamos dividir. Grupo nos Estados Unidos, grupo maior, grupo de jogadores que estavam lá, os titulares, vamos dizer assim, que ficaram ainda para enfrentar o Flamengo, né? Treinou nos Estados Unidos segunda-feira, lá no CT do Messi, do Inter Miami, né? Vocês viram aqui no Avante Meu Tricolor, teve a festa toda lá, os jogadores tiraram foto. Enfim, último treino realizado nos Estados Unidos, na pré-temporada dos Estados Unidos, que foi ali rapidinha, né? Teve que ser encurtada, alguns jogadores voltaram antes, porque o Paulistão foi antecipado, né? Muita gente fala, mas o São Paulo não deveria ter ido para os Estados Unidos, mas enfim. Antes da mudança do calendário, é bom lembrar isso, né, torcedor e torcedora São Paulino. Antes da mudança do calendário, o São Paulo já acertou lá o contrato, assinou, falou, é do dia tal ao dia tal, vai vir Flamengo, vai vir Cruzeiro, vai ter amistoso, bababá, bibibi. Por quê?
Porque o Paulistão ia começar mais pra frente. Não me recordo aqui de cabeça quando era ou se já tinha alguma data, né? Mas enfim, depois que o São Paulo, ainda no ano passado, né, no final de 2024, já tinha acertado essa pré-temporada nos Estados Unidos, vem lá a CBF fala, não, o calendário vai ter que mudar por causa do Mundial de Clubes, bibibi, bababó, vai ser antecipado. Enfim, Paulistão começou já dia 15. O São Paulo conseguiu um acordo ali para estrear só no dia 20, segunda-feira, ontem, né, que foi sendo gravado este vídeo. E esta primeira rodada que está atrasada vai ser jogada lá para fevereiro, que vai complicar ainda mais o calendário de São Paulo. Vai ser um... Nossa, vocês não têm ideia da maratona que vai ser. Deus nos ajude, Deus nos acude, certo? Mas enfim, o grupo de jogadores. Segunda-feira, último treino nos Estados Unidos. Voltou no final do dia lá, chegou na madrugada já dessa terça-feira aqui no Brasil. O grupo que estava aqui, já no Brasil, 9 jogadores voltaram, né? Se juntaram ali os meninos da base, 13 meninos da base, fizeram o 0-0 com o Botafogo. Este grupo também, e aí foi até bizarro, né? Informação do nosso amigo Eduardo Afonso, grande abraço, Edu, de que dois ônibus partiram, né? O São Paulo jogou em Ribeirão Preto, na estreia pelo Paulistão. Então, o grupo de 9 jogadores, que já é do time profissional, né? Apesar de ter muitos garotos ali, Henrique do Carmo e tal. Então esse grupo voltou para São Paulo, pro CT da Barra Funda, né, logo após o jogo de ontem, e um outro busão, outro ônibus com a molecada, né, os 13 jovens ali de Cotia que estão disputando a copinha, voltaram para Araraquara, que eles foram de Araraquara, onde o São Paulo vai fazer o jogo contra o Criciúma, nessa terça-feira logo mais, né, você fica sabendo tudo aqui no Avante Meu Tricolor. Então o São Paulo estava em Araraquara, onde pega o Criciúma, foi direto para Ribeirão Preto, né? Nem passou pela Barra Funda para fazer um treininho sequer ali com os outros jogadores que estavam, já foram direto, chegaram, jogaram, arrumaram as coisas e voltaram para Araraquara. Foi um bate-volta em Ribeirão Preto da molecada, né? O próprio Rian Francisco falou depois que o São Paulo você encontra essa matéria aí no nosso site, avantemeutricolor.com.br, Rian Francisco falando que o São Paulo tem cuidado muito desses jovens. Ele falou até 2 da manhã o pessoal da preparação física tá lá cuidando da gente, fazendo massagem e tal, apesar de serem jovens, né, ali sempre entre 17, 20, 21 anos ali no máximo, né, alguns poucos jovens ali já fizeram 21 anos, caso acho que do Negruti, né, então assim, são jovens, claro, mas assim, jogo todo dia. Vamos lá, vamos relembrar a copinha do São Paulo. São Paulo jogou sábado, quartas de final contra o Cruzeiro, né? Aí descansou no domingo. Segunda-feira, 13 jogadores, ou seja, o time titular e mais 2 foram para Ribeirão Preto para jogar na segunda-feira, então sábado, segunda. E aí, esses 13 jogadores voltaram e vão jogar na terça-feira. Ou seja, 3 jogos em sábado, domingo, segunda e terça, em 4 dias. Para pelo menos 13 jogadores, ou nem todos entraram, né? Mas Rian Francisco, Hugo Leonardo, quem mais entrou? Ferreira entrou, o Alves entrou, tá certo que no segundo tempo, né? Esses outros aí, o Negruti, o próprio Negruti também entrou. Enfim, 5 jogadores, né? Atuaram pelo menos ali, o Rian Francisco e o Hugo atuaram boa parte do jogo, né? Depois os outros atuaram mais uns 20, 25 minutos, enfim. Vão jogar, minha gente, vão jogar. O Rian Francisco falou que ele joga toda hora, que por ele não tem essa. Quando a gente tinha 18 anos era assim, né? Eu com 18 anos queria jogar bola toda hora, era todo dia. Um pouco antes ainda, né? Quando tava na escola ali, 16, 17 anos. Jogava bola no intervalo do recreio, depois da aula, jogava bola à tarde, jogava bola à noite. A gente sabe, né? Jovem tem essa, mas enfim, hoje em dia é muito preparo físico, né? Então, como o próprio Rian Francisco alertou, até 2 da manhã os caras ficam lá preparando, auxiliando os jogadores da base aí que estão nessa maratona incrível. Bom, falamos aí da base já muito, né? Mas vamos voltar ao profissional, né? Que é o tema básico desse vídeo. Tem que fazer esse preâmbulo aí, esse anúncio. Por quê? Porque é isso, profissional, como eu disse, o grupo dos Estados Unidos voltou, o grupo ali que estava no Paulistão já também retornou, né, para São Paulo, e hoje folga, terça-feira de folga. Certo? O que acontece? Quarta-feira retorna aos treinos, na manhã, no CT da Barra Funda. Por quê? Porque quinta-feira já tem jogo de novo. Guarani, aqui está aberto aqui. Quinta-feira, estreia no Morumbi, né? Primeiro jogo do São Paulo no Morumbi. 19h30, quinta-feira. Ou seja, o São Paulo vai ter um Reles dia. Claro, já está se preparando lá nos Estados Unidos, mas é pré-temporada, é comecinho, né? Não vai dar nem para estudar o Guarani. O Zubeldia vai ter tempo de fazer tudo isso? Só se o Zubeldia hoje fica lá o dia inteiro da folga dele, né? Analisando o Guarani, vendo os resultados, vendo os jogos aí, os primeiros jogos do Guarani, né? Então, complicado demais. Então o São Paulo volta nessa quarta-feira,
faz um único treino para definir ali quem que vai jogar ou não. E aí também tem uma dúvida muito grande. Vai colocar todos os titulares ou não? Vai meter o time principal como uma força máxima que talvez ele tenha colocado contra o Flamengo? Ali com Oscar, com Ferreirinha, Lucas, Enzo Dias na lateral, o Caleri, né? Todo aquele time titular, Pablo Maia. Será que vai jogar esse jogo? Por quê? Eu faço essa pergunta, meus amigos. Claro, você deve falar, tem que colocar o que joga, o melhor que tem contra o Guarani. Mas aí, calma que esse calendário caótico tem que ser estudado jogo a jogo. É por isso que tá cada vez mais difícil trabalhar com futebol. Eu entendo muito o lado dos preparadores, comissão técnica. Por quê? Vamos lá. Tá aqui a tabelinha aberta para me perder aqui do meu lado. Quinta-feira, jogo no Morumbi contra o Guarani, certo? Quinta-feira à noite. Acabou o jogo, quinta-feira. Sexta-feira, muito provavelmente, se não for folga, não deve ser folga do clube. O clube deve treinar, porque tem clássico no domingo. Então a sexta-feira voltou. É aquele regenerativo para que os jogadores, vocês sabem que quem joga ali pelo menos 70 minutos ali, né? Os caras que jogam mais, no dia seguinte eles fazem um trabalho diferente. Não é treino pesado, é um trabalho mais regenerativo, né? Para restabelecer o corpo. Mudou muito o futebol, né? Então, ali cerca de 15 atletas depois do jogo com o Guarani, na sexta-feira, vão fazer aquele treininho básico, né? Aquele treininho de recuperação, tal, né? Só para realinhar ali. Por quê? No sábado vai ter um único dia de treino cheio, né? Com todo mundo à disposição, vamos dizer assim. E no domingo é clássico com o Corinthians. Então, assim, na minha cabeça, né? Se eu fosse ali o técnico e se falar, ó, é isso, você tem que dar uma misturada aí, eu ia priorizar qual jogo? O jogo contra o Corinthians, né? Contra o Guarani, dá pra fazer um reservão, vamos ver, dá pra esboçar aqui na minha cabeça, vamos lá, tentar assim de bate pronto. Rafael dá pra jogar, né? O goleiro tem que jogar, a gente bota o Rafael ali. Só estamos com o Igor Vinícius e Moreira, dá pra dar uma poupadinha, né? A gente pode pôr de novo o Ferrarese, por que não? Põe o Ferrarese na direita, atuou bem. A zaga, põe uma zaga reserva, Juan e Sabino. Sabino foi um dos melhores em campo contra o Botafogo. Juan, Sabino e o Moreira. Guarda o Enzo Dias um pouco. O Patrick ainda não está muito bem também. Joga o Moreira de novo na esquerda. Dá para fazer um reservão. No meio campo, vamos segurar o Pablo Maia e o Alisson, né? O Pablo Maia está se adquirindo ainda ali. Põe o Santilongo de novo, dá mais uma chance. Foi bem também, teve uma vaciladinha ali, mas foi bem no desarme ali o Santilongo. Santilongo e Bobadilha. Ou Santilongo e Marcos Antônio, né? E aí dá mais uma chance pro Rodriguinho ali na meia. Põe o Rodriguinho de novo na meia. E aí no ataque você pode fazer, pode pôr Eric, André Silva e o William Gomes. É um time forte, não é? Um time reserva, totalmente reserva praticamente do São Paulo ali. Com algum outro jogador. Porque eu faria uma escalação mais ou menos assim. Já é melhor do que esse catadão, do que esse mistão cheio de jovens, né? Na verdade foi quase um time sub-20 ali, inclusive a gente subiu matéria. Tá lá, esse foi, o São Paulo bateu uma marca que não atingia desde o Rogério Ceni em 2022, com uma média de idade baixíssima, né? Na época do Rogério Ceni foi 21.7, ontem, se eu não me engano, foi 23.9, porque, claro, tinha Arboleda e Rafael, só esses daí com mais de 30 anos, já eleva um pouco a média de idade, né? Mas, enfim, eu faria isso, eu colocaria realmente um reservão total, tirando, sei lá, Rafael, mas talvez uma outra peça. Por quê? Pra se poupar, minha gente. Poupar contra o Corinthians, porque, como eu disse, deixa esses caras treinando mais, né? Faz um treinão forte ali pros titulares, já arma esse time reserva, faz ali aquele famoso reservão contra titular na quarta-feira, né? O único dia que vai ter de treino antes do Guarani. Os reservas jogam contra o Guarani, né? Quinta-feira. Sexta-feira é aquele treino ali, recuperação para quem jogou, como eu disse. Se você colocar os reservas, você vai ter os titulares mais em ponto de bala. Claro que você vai levar os titulares, alguns, Lucas, não sei, talvez Oscar, Luciano, Caleri, pro banco do Guarani. Se a coisa apertar, você recorre a um deles, né? Mas aí você preserva os titulares para quê? Para eles entrarem em ponto de bala contra o Corinthians. Eles vão treinar quarta-feira, véspera de jogo contra o Guarani. Talvez um ou outro jogue contra o Guarani, isso na minha concepção, né? Eu estou falando como eu armaria esse São Paulo aí nessa semana, né? Treinaria sexta, bem, sem ter jogado na quinta. Treinaria sábado para jogar contra o Corinthians domingo. Então os titulares teriam 3 dias de treino forte, sem desgaste, sem jogo. Vamos botar o reservão contra o Guarani? Eu faria isso, analisando, claro, não sei como tá a programação do São Paulo, se algum jogador precisa de mais ritmo de jogo, talvez o Pablo Maia iniciar jogando contra o Guarani, jogar um tempo só, né? Eu tô aqui
maquinando, matutando pra ver como é que a gente arma esse São Paulo que tá correndo pra tudo quanto é lado. É jogador que vem de lá, que vem de Jaú, que vem de Araraquara, que vem dos Estados Unidos, se reúne em Ribeirão Preto, depois vai cada um pra um lado. Meus amigos, eu nunca vi, enquanto jornalista, enquanto profissional, né, da área, um começo de ano tão caótico assim pro São Paulo. Lá nos anos 90, quando eu ainda era criança, eu lembro, o São Paulo chegou a jogar 2 vezes no mesmo dia, né? O Juninho jogou 2 jogos no mesmo dia, que o São Paulo jogou a Comebol, jogou o Brasileirão, enfim, os anos 90 era uma loucura também, né? Mas os anos 2020 estão trazendo de volta essa loucura pra quem tinha saudade dos anos 90, né? Mas enfim, esse era meu plano aí de poupar os titulares, como eu disse, porque tem jogo contra o Corinthians, minha gente. Corinthians, domingo, no Morumbi, de novo, no Morumbi. E eles assim, eles já estão jogando há um tempo a mais, estão colocando as reservas ainda, os titulares estão entrando aos poucos, mas já estão também talvez, o São Paulo está fazendo uma pré-temporada lá, a gente não pode esquecer isso. O ano do São Paulo não está começando agora, já começou, o time já fez 2 amistosos, né? Então o time não está assim, não, os titulares já estão prontos para jogar. O meu ponto é esse, será que eles vão aguentar? Você põe os titulares contra o Guarani, e aí contra o Corinthians? Eles vão ter uma correria, e aí se machuca alguém? Se você perde o Lucas num campo... quer dizer, vai ser no Morumbi, não vai ser no interior dessa vez. Mas se você perde um Lucas, se você perde um Ferreirinha, se você perde um Alisson, os caras fundamentais no time contra o Guarani, entendeu? Então, eu nessa semana caótica de retorno de São Paulo, eu faria isso. Eu colocaria os reservas contra o Guarani, as reservas mesmo, né? Não esse mistão, esse catadão aí que jogou de jovens contra o Botafogo. Os reservas mesmo, esse time que eu esbocei aqui, né? De cabeça eu fui pensando ali. E pra botar a força máxima. Vamos lá, o que a gente poderia, pra ir já encerrando este vídeo, de força máxima contra o Corinthians? Rafael, né? Igor Vinícius, como eu disse, poupa o Igor Vinícius ali, mete o Ferrarese, o Moreira na esquerda. Igor Vinícius, vamos lá, vou até abrir aqui, ó. Pronto, agora sim eu posso fazer meu time aqui, ó. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Pablo Maia, Alisson, Oscar, eu jogo com Oscar aqui, tá? Aí é a preferência de cada um. Zubeldia tá fazendo alguns testes assim. Lucas, Ferreirinha e Caleri. Este é o meu time titular. Eu saco sim o Luciano, porque pra mim nessa escalação, nessa formação que eu gosto, o Luciano pra mim briga com o Caleri. Ele fala que ele não é mais centroavante, mas meia ele nunca foi e nunca é, né? A gente já viu, chega de passar raiva com o Luciano na meia. Eu acho o Luciano importantíssimo. Artilheiro, muitos anos, só que pra mim, hoje, ele é reserva nessa formação. Se eu for jogar às vezes com 2 atacantes, mudar tudo aqui, fazer 3 zagueiros, com 2 atacantes, ele e o Caleri, eu gosto. Pra mim o Luciano é fundamental, mas hoje no banco, um 12º jogador. Se ele entender isso, se ele souber que, não vou ser titular, chegou o Oscar, minha gente. O Ferreirinha tá voando, desculpa. Pra mim é Ferreirinha, Lucas e mais 2 no ataque. Né? E o Oscar a gente tem que ver como é que vai entregar. Então não dá pra você colocar o Luciano nesse lugar do Oscar de novo, pra ele sofrer mais críticas. O Luciano ele tá sendo alvo da própria escolha dele, porque ele falou lá atrás com o Dorival Júnior que ele não queria mais ser o 9, o centroavante, bababá, bibibi, queria ser o atacante de lado. Mas nessa configuração de hoje em dia, nesse esquema 4-3-3, vamos dizer assim, de hoje em dia, o Luciano, ou ele é aqui, esse jogador que joga aqui atrás do centroavante, mas aí não fica ninguém criando. Não adianta falar que o Lucas vem pro meio, que cria. Não cria, gente. Não cria, a gente já viu isso. É uma puta de uma falácia. É um engano que eu gosto. Não, porque o Luciano aqui, o Lucas cai pelo meio. Não cai. Não cai, a gente já viu que não cai. O meio do São Paulo com o Luciano e Caleri é assim, é inexistente. Você fica com Pablo Maia aqui, Alisson, Lucas aqui, Ferreirinha aqui, Luciano e Caleri e ninguém no setor mais importante, a criação, o 10, o Raí, o Kaká, tantos craques e Danilo, entendeu? Ninguém. Então tem que ser o Oscar, minha gente. Não tem discussão. Desculpa vocês que gostam do Luciano, eu também gosto. Ele é um baita de um artilheiro. Contra o Corinthians ele é titular sem nem pensar, sabe? Ele é matador de gambá, entendeu? Luciano é importantíssimo. Isso não quer dizer que ele tem que ser titular numa posição que ele não rende, certo? Vamos normalizar isso. O Luciano é bom, é foda, não sei o que lá. Só que ele, pra mim, ele disputa com o Caleri. E hoje eu prefiro o Caleri. Por mais que ele terminou numa fase horrível o ano passado, eu sou mais o Caleri, desculpa. Aí é a opinião. Então esse é o time que eu mandaria contra o Corinthians, o time titularzão, né? E aí você teria Luciano no banco. Quer dizer, contra o Corinthians, eu até penso.
Por que não Luciano em vez de Caleri? Pra mim, eu jogaria. O Caleri tá ali, voltando, quem sabe põe ele meio tempo com o Guarani pra ver, porque contra o Corinthians, meus amigos, vocês sabem o que o Luciano faz. Provoca, dá chute na canela, chama de gambá, chuta a bandeirinha dos caras lá em Itaquera. É o cara que a gente precisa. Só que não é todo jogo. Principalmente de meia, não dá, não serve, né? A gente já viu isso. Então, meus amigos, finalizando aqui este vídeo de maratona, de jogo todo dia, de vocês não aguentam mais ver o São Paulo, calma, tá só começando o ano, nem acabou janeiro ainda, já tem gente falando, não aguento mais o São Paulo, não ganha nunca, 3 empates, calma, a copinha tá bem, a copinha tá voando, hoje tem copinha de novo, sábado teve copinha, né, domingo teve amistoso nos Estados Unidos com o Flamengo, segunda teve estreia no Paulistão, terça-feira tem copinha, aí ganhando hoje na copinha, quinta-feira tem jogo contra o Guarani no Paulistão, sábado, se o São Paulo ganhar, tem final da copinha, dia 25 no Pacaembu, e domingo tem jogo contra o Corinthians, ou seja, tem São Paulo quase todo dia, meus amigos. Só quarta-feira que não vai ter São Paulo desde sábado passado até o próximo domingo, tá bom pra vocês ou não? Pra gente que trabalha tá meio difícil, viu? Vou falar que a gente tá trabalhando pra caramba, mas é assim mesmo, pra vocês, a gente gosta, a gente faz por amor, a gente faz porque vocês retribuem, vocês deixam like, vocês ativam o sininho das notificações, vocês se inscrevem no canal, vocês compartilham esse vídeo, vocês comentam aqui, comenta aí, o que vocês acham desse plano todo? Vocês escalariam reservas contra o Guarani, titulares contra o Corinthians, faziam um mistão contra o Guarani e mistão contra o Corinthians, porque tá muito no começo do ano, não vamos dar tanta importância pra esse clássico, mas a gente sabe como é que é, né? Põe um mistão contra o Corinthians e leva uma sacolada, leva 2-0 no Morumbi. Crise, meus amigos. A gente sabe que o Paulistão é isso. Ele não serve pra praticamente porcaria nenhuma. Eu não sou contra o fim dos estaduais. Sou apenas a favor de uma redução, né? Mas ele não serve pra porcaria nenhuma. Se você ganha um título, é só o Paulistão. Aí no final do ano, não ganhou nada. Ganhou o Paulistão, mas o Paulistão não vale nada. E se você perde, você é eliminado na primeira fase, o técnico cai. Se você é eliminado, leva uma goleada de um rival, de um time grande, né? Numa fase semifinal ou numa final, também entre crise. Então o Paulistão, meus amigos, ele só serve para atrapalhar. A verdade é essa. Eu faria assim uma forma muito diferente. Eu faria talvez, sei lá, 12 ou 14 times menores, né, os times do interior, ali tirando os 4 grandes, fazendo uma primeira fase complementar, passariam, sei lá, 4 times do interior para se juntar aos 4 grandes, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Esses 8 aí podiam fazer grupo ou mata-mata e aí sim fazer um Paulistão com no máximo 8, 10 datas para os times grandes, já é muito, né, num Paulistão. Enfim, esse era o meu modelinho aí de Paulistão, mas enfim, a gente sabe que dinheiro, né, não é o bom senso que comanda o futebol, é o dinheiro. Infelizmente a gente sabe disso. A gente faz a nossa parte, né, minha gente? É isso, deixem o seu like, se inscrevam aqui no nosso canal, comenta aí esse vídeo, comenta a sua opinião, vê o que você acha, se o São Paulo acertou ou não de fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos, pra fazer essa correria toda. E vai ter mais vídeo depois, porque se vocês estão achando apertado janeiro, fevereiro vai ser um caos. Caos pior ainda. E ó, só lembrando, depois do Corinthians, que é domingo, você tem a Portuguesa na quarta, ou seja, domingo vai ter o Corinthians. Provavelmente, na segunda-feira, esse time tem que folgar às vezes. Pode ter uma folguinha na segunda, volta a treinar na terça e quarta já tem jogo com a Portuguesa. Depois da Portuguesa, quarta-feira, né, da outra quarta-feira, você tem o Santos no sábado, ou seja, quarta-feira joga com a Portuguesa, quinta-feira treino de recuperação para quem jogou, sexta-feira treino a Vera e sábado jogo contra o Santos, clássico na Vila Belmiro. É maratona, isso já em 1º de fevereiro. E aí assim vai, é quarta e domingo, aí fevereiro vai piorar, enfim, eu vou trazer mais detalhes, vamos por partes, né, minha gente? Como diria Jack, vamos por partes, trazendo porque já tem muito jogo, a nossa cabeça já tá embaralhada. Então, até agora, essa semaninha, São Paulo pega o Guarani na quinta-feira, vai ter só um dia de treino na quarta-feira, né, a Vera ali. Enfim, vamos ver o que o Zubeldia vai armar, se ele vai meter um mistão, vai meter um reservão, vai meter os titulares, e depois vai meter os titulares de novo contra o Corinthians, ou não, enfim. Isso é problema pro Zubeldia, ele é muito bem pago pra isso, não é meu problema, né? A gente tenta analisar, tenta fazer aqui, descobrir e apontar os caminhos do tricolor. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, já vamos encerrando este vídeo, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, e até a próxima com muito mais notícias do São Paulo aqui no Avante, meu tricolor. Forte abraço!